Olá e bem-vindos ao Blueprint of Mastery, a série Insight que destrincha a arquitetura por trás da excelência em liderança. Hoje, abordamos o paradoxo central da autoridade moderna. Por que a busca incessante pela invulnerabilidade é, na verdade, o maior limitador do impacto de um líder? A dor é real. Líderes construindo fortalezas defensivas que os isolam em vez de fortalecerem. Para dissecar isso, trouxemos o artigo Gestão da Vulnerabilidade, transformando fragilidade percebida em força autêntica, publicado por Walter Maier em 4 de julho de 2025. Alex, o conceito é contraintuitivo. Como um líder que admite incerteza pode ser percebido como mais forte? É uma questão de first principle, Sarah. Maier propõe o que ele chama de arquitetura paradoxal da vulnerabilidade. Pense na liderança não como uma muralha de concreto que deve ser monolítica e impenetrável, mas como uma estrutura complexa de pontes e vigas. Se o concreto reverso da vulnerabilidade, como ele descreve, ganha resistência ao se tornar permeável, significa que a capacidade de expor risco emocional e incerteza é o que cria resiliência relacional. Mas, Alex, vamos ser o advogado do contra. No mundo corporativo real, cheio de política, disputa de poder e ego, a vulnerabilidade não é apenas um convite para ser atacado? Se o CEO da startup admite, eu não sei como resolver este problema de funding, isso não é visto como incompetência, especialmente por stakeholders céticos? Essa é a diferença estrutural que Maier pontua, e é crucial. A diferença entre a vulnerabilidade estratégica e o desabafo impulsivo. A primeira é intencional, calibrada, e serve a um propósito maior, liberar a inteligência coletiva. O segundo sobrecarrega a equipe. Satya Nadella, na Microsoft, não começou chorando no palco. Ele começou admitindo que a empresa havia perdido a alma. Isso não foi fraqueza, foi um diagnóstico ousado que criou espaço para a reinvenção. É uma revelação que fortalece a conexão, não uma exposição que mina a confiança. O artigo alinha a vulnerabilidade com a fundação da engenharia organizacional, a segurança psicológica de M. Edmondson. Você não pode erguer uma estrutura de liderança autêntica se o solo for instável. A segurança psicológica é o pré-requisito que garante que o risco interpessoal de ser vulnerável não será punido. Entendo a teoria. Mas e se o líder aplica isso? Demonstra a vulnerabilidade modelada, mas a cultura da empresa, que levou 30 anos para se formar, resiste. Imagine uma organização tradicional de serviços financeiros. O gerente é vulnerável, mas o diretor sênior ainda pune o erro. A teoria não falha nesse atrito? Maier aborda esse complicador real ao enfatizar que a vulnerabilidade não é um evento, mas uma prática consistente e escalonada. Ela a coloca sobre o pilar 3, coragem consistente. Se a estrutura política pune a abertura, o líder deve aplicar a vulnerabilidade progressiva. É como construir uma arranha-céu. Você não começa pelo 50º andar. Você começa com pequenas admissões de incerteza em contextos de baixo risco, gradualmente avançando para desafios profissionais mais complexos. O objetivo é criar espaços seguros para falhar, onde o líder modela a autorreflexão honesta repetidamente, até que isso se torne o novo padrão operacional. A cultura muda pela repetição do que é recompensado, não pelo decreto. Perfeito. Vamos aos passos acionáveis. Para o ouvinte que precisa implementar isso amanhã, quais são os 2 ou 3 pontos táticos mais diretos que Maier sugere? Primeiro, o mapeamento do território. Um líder deve diferenciar zonas de vulnerabilidade produtiva, onde a revelação de um desafio estratégico pode liberar soluções, da zona improdutiva, que pode sobrecarregar ou desviar o foco. Pergunte: esta revelação serve à missão ou apenas ao meu alívio emocional? Segundo, a calibração. Use a vulnerabilidade para modelar o comportamento. Quando Kevin Johnson, na Starbucks, assumiu a responsabilidade pelo incidente racial em 2018, ele não estava apenas sendo simpático. Ele estava modelando a atitude que ele esperava de cada funcionário em relação à integridade. A vulnerabilidade é uma ferramenta de ensino. Não é sobre se sentir bem, é sobre engajar a empatia e sincronizar neurônios, como a neurociência confirma, para construir confiança profunda. Por fim, o terceiro,
Medir o impacto, não a intenção. A vulnerabilidade eficaz é avaliada pela resposta da equipe. Se após sua abertura, o engajamento e a inovação aumentam, você acertou a calibração. Se a equipe se retrai, você cruzou a linha para o desabafo. A força autêntica reside na abertura que gera resultados tangíveis. Em suma, o que Walter Maier nos ensina é que a verdadeira força não é a ausência de rachaduras, mas a coragem de ser visto no processo de construção, permitindo que a inteligência coletiva preencha as lacunas. Fica claro, a vulnerabilidade é um material que constrói resiliência, desde que seja estratégica. A planta baixa deste episódio, com a documentação completa de Walter Maier, está na newsletter. Siga Walter Maier no LinkedIn para mais conexões e análises sobre o futuro da liderança. Este áudio é parte de um acervo maior do Blueprint of Mastery. Conecte-se para receber os novos podcasts.